Olá! O artigo que irei apresentar é sobre a comunidade de São Miguel e a diversidade de serviços às localidades limítrofes pertencentes à cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Meu nome é Karina de Césaro, sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade de Caxias do Sul e esse trabalho foi realizado em coautoria com a arquiteta e urbanista Margit Arnold Feinstein-Zeifer, professora da Universidade de Caxias do Sul e mestre em História. Contextualizando a localização, o trabalho se desenvolve no Brasil, estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, com enfoque para a comunidade de São Miguel, pertencente à antiga colônia de São Pedro, formada por outras 7 comunidades ao todo. Aqui no mapa é possível ver as antigas colônias que formam a cidade de Bento Gonçalves, com enfoque na colônia de São Pedro, destacada no canto inferior. Essa comunidade foi de meu interesse de trabalho por ser uma parte pouco estudada da rota turística dos Caminhos de Pedra. Caracterizada como comunidade rural, ela possui proximidade com diversos aglomerados urbanos de época e ligação rural para diversas rotas, além da diversidade de serviços. Como é possível ver nas fotos, as características de paisagem rural foram mantidas ao longo dos anos. Como é possível ver vários tipos de plantação e foi mantida a questão da natureza. Aqui se encontra um mapa criado por mim com base no Google Maps, onde foi feita a edição. Nele é possível encontrar o núcleo da antiga comunidade, que é formado pela igreja, a escola e o antigo cemitério. Também é possível ver a Estrada Velha, como é chamada, que ela foi mantida sem pavimentação. Como trabalho de pesquisa científica, foram realizadas diversas visitas à comunidade para levantamento do local. Foram encontrados com os moradores para o resgate da história e de registros antigos sobre a comunidade. Entretanto, muito material foi perdido ao longo dos anos ou encontra-se no acervo da Escola David Canabaro, que permanece fechada atualmente. Dentre os registros encontrados estão folhetos de resgate à história e alguns documentos antigos, registros de reuniões da comunidade pelos primeiros moradores. A comunidade foi formada ocupando principalmente através da imigração italiana. Os moradores estabelecidos em seus lotes construíam neles moradias, seguidas pela plantação de subsistência, e assim prosperou o crescimento dessa comunidade. No primeiro período de ocupação, tendo apenas, além das casas residenciais, a igreja e a escola da comunidade como serviços. Entre as conversas feitas com os moradores, foram encontrados alguns registros. Aqui estão algumas fotos da família da Wasbel, que foram alguns dos primeiros moradores, e os seus descendentes ainda residem na comunidade de São Miguel. Essa seria a casa pertencente à família. Ela possui um volume principal e um adendo que foi feito no segundo momento, no ano de 1961, pelos moradores atuais, que eram o seu João e a Marcília da Wasbel, pois eles queriam que os seus filhos homens permanecessem na casa. Por isso foi construída essa cozinha, que seria esse segundo volume, à parte. Um ponto interessante dessa edificação é essa coluna feita em pedra basalto, que seria um material muito abundante e foi algo diferente utilizado nessa residência. Aqui estão algumas fotos da escola David Canabaro atualmente. Ela foi um ponto importante na vida da comunidade. Originalmente, ela foi construída em madeira e coberta de escândalo, que seria uma telha feita de lascas de madeira e aplicada sobre a estrutura do telhado também em madeira, com inclinação para melhorar o escoamento da água. No segundo momento, essa escola ela foi demolida, foi construída uma escola em alvenaria, que é essa que vocês encontram nas fotos. Ela foi inaugurada no ano de 1947, permaneceu fechada por um ano e depois ela voltou a funcionar.
Além de escola, ela também funcionou como residência e como museu. Atualmente se encontra dentro dessa escola o acervo de material escolar, como classes e cadeiras, assim como o acervo dos moradores com os registros antigos da comunidade. Aqui encontra-se uma foto do conjunto de Pares, que é um conjunto de residências mais antigos e que também foi um ponto de produção bem forte na comunidade. Essa é uma foto do registro antigo. O auge da comunidade de São Miguel, assim como todo o distrito de São Pedro, foi por volta da década de 70 do século XX. As principais rotas de acesso para a cidade de Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves passavam por esse roteiro. Isso fez surgir moinhos, ferrarias, pousadas, entre outros pontos de comércio. Entretanto, com a criação da RS 453, uma via asfaltada com proximidade que fazia a mesma ligação, os veículos passaram de utilizar essa rota e substituíram pela RS 453, o que estagnou o crescimento na região, o que foi ruim para o comércio na época, mas atualmente é visto de boa forma, porque essas edificações elas ficaram paradas no tempo e conservou-se a arquitetura e a história do local nesse período. Durante os primeiros anos e na sequência com a evolução urbana e econômica da comunidade de São Miguel, surgiram diversas atividades realizadas, como armazém de secos e molhados, a ferraria, olaria, posto de recepção para os vinhos Salton, que é uma empresa que atualmente ainda existe, mas não está mais nessa localidade, a produção de dreça, que é uma trança de palha de trigo que era vendida em várias lojas e indústrias, que é utilizada para fazer chapéus. Então, as mulheres da comunidade faziam isso para ter uma renda a mais, que em conversa com os moradores foi outro ponto interessante descoberto nessa comunidade. Além de carpintaria, produção de ataúdes, que seriam caixões de madeira, empreiteiros que faziam construção, já que era um local que estava em grande desenvolvimento, alambique, e a família de Pares, que tinha a questão da produção de viníferas, elaboração de vinhos artesanais, que era produzida numa pequena cantina. Então, tinha essa segunda casa, que seria uma casa principal, além dos complexos para a produção de vinhos, que é possível ver aqui nessa imagem. A primeira é uma foto antiga e agora a foto de como ela está atualmente. Essa é uma casa de pedra encontrada mais ao fundo do terreno, uma foto antiga e como ela está atualmente. Devido à ação climática, parte da construção foi perdida e o telhado, que originalmente era de madeira, foi trocado por alusio. No interior da edificação, atualmente funciona como um estoque para os atuais proprietários, e dá para ver que essa edificação foi mantida uma característica original, que era o chão batido. Aqui mais algumas fotos da edificação atualmente. Atualmente, inclusive, a família de Pares, ela voltou a trabalhar com o vinho. Ele é produzido na região, são uvas de produtores locais, e esse vinho ele é de ótima qualidade, é vendido até para outros estados, como São Paulo e Santa Catarina, todos aqui no Brasil. Essa é uma foto de uma outra residência que permaneceu do apogeu nesse período de imigração, uma residência toda em pedra. E outras fotos da paisagem. Por fim, eu gostaria de concluir que a partir de todo esse conhecimento conquistado através dessas pesquisas científicas, contato com os moradores e levantamento de material, as atividades que foram exercidas ao longo dos anos e que permanecem até hoje, provam que o sítio de São Miguel era uma localidade com diversidade de comércio e serviços, podendo já desde os primórdios ser independente dos grandes centros. Atualmente, ela é um registro material e imaterial
da história da ocupação dessa região por parte da imigração predominantemente italiana e o desenvolvimento ao longo desse período de apogeu, sendo um local de importância para a cidade de Bento Gonçalves e para toda a região, por ter sido um grande eixo de comércio e ligação que fez essa cidade crescer tanto. Agradeço também pela participação nesse evento e espero que esse trabalho sirva de incentivo a ser complementado por mais pesquisas na região, ampliando o conhecimento desse passado tão importante para o desenvolvimento deste local e o resgate dessa cultura belíssima, tanto no sítio de São Miguel, como no restante das comunidades da colônia de São Pedro e de toda a região da Serra.